Ótimo dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Vem Pro Camarim, o seu encontro semanal com histórias que inspiram, emocionam e, claro, encantam. E hoje o nosso programa está mais que especial, porque já estamos no Clima do Companheiro, um evento lindíssimo realizado pelo TH+ SBT Interior, que vai tomar conta da Praça João Pessoa aqui em Araçatuba, neste domingo, dia 29 de junho, com muita fofura, diversão e amor pelos animais. E para entrar nessa vibe pet que a gente tanto ama, vamos receber duas mulheres incríveis que têm uma conexão linda com o mundo animal. Elas vão nos ajudar com dicas práticas, cuidados essenciais e o melhor, mostrar como os pets também podem transformar vidas. Vem pro camarim, Paty Salles. Seja bem-vinda. Obrigada, Marlon. Muito bom estar aqui e ter a oportunidade de poder falar do que a gente trabalha, acredita e gosta muito. Paty, eu conheço o seu trabalho, acho impecável, mas a gente precisa tirar algumas dúvidas a respeito de banho e tosa, né? Claro. Nessa época do ano, é muito importante a gente manter, né, o banho e a tosa dos seus peludos, né? É verdade. Embora muitas pessoas acreditem que a água fica fria, que a época do ano não necessita de tantos cuidados, é completamente ao contrário. É muito importante manter a rotina que o animal já está acostumado a fazer, os banhos de sempre. A água é super aquecida, o lugar é quentinho, então é muito bem preparado e aconchegante para o animal chegar, ter todo o carinho que precisa e sair como lindo, perfeito, como sempre. Qual que é a frequência ideal para banhar os seus pets? Olha, varia muito de raça para raça e também de acordo com a rotina de cada dono. Mas normalmente os animais de pelo longo acabam necessitando de mais banhos com uma rotina maior, porque é mais difícil de cuidar em casa. Nem todo mundo tem o preparo adequado, o tempo que precisa. Então, assim, cães da raça, aliás, a Apso, Shih Tzu, Yorkshire, assim, eles precisam de um cuidado mais frequente. Então, normalmente acabam indo semanal. E aí os cães de porte maior, às vezes, vai espessando um pouco mais, a cada 15, a cada 20, uma vez por mês. Você que me conhece sabe que eu tenho um peludão, que é a minha paixão, que é o Xandão, que é cuidado com muita excelência pela Paty. E ele é um Lhasa, né, Paty? A gente leva ele toda semana para ele banhar, porque ele tem os pelos longos e precisa dessa manutenção, né? Exatamente. O Xandão é um querido, um príncipe, e assim, ele como tem a pelagem muito bem cuidada, né, como a gente vem sempre reforçando, alimentação, tudo é um pacote fechado para o bem-estar do animal. E no caso dele, realmente, assim, por mais que vocês escovem, né, como assim, a manutenção dele em casa também é feito rotineiro, mas o tratamento no pet específico é muito importante. Então, assim, ajuda muito a trocagem de pelo, tudo, e ele fica mais saudável. E sem contar que o pet, quando acostuma, às vezes quando pula banho, até o animal sente. Você falou de uma coisa muito importante, né, Paty, que é a alimentação, né? O Xandão, ele come comidinha pet, que é aquela comidinha feita por gastronomia para pets, né? E isso influencia muito no pelo do animal, na pelagem, né? Muito. Além de que a gente sabe de que é a saúde do animal, mas assim, uma alimentação balanceada faz total diferença. Por mais que a gente use produto de qualidade e todo o manuseio é específico, a alimentação é super importante. Porque é dali que vem todo o fundamento da pelagem, o animal, a pele do animal, a pelagem, então tudo isso ajuda muito no bem-estar dele. Paty, tem algum tratamento especial para filhotes na Bumerlândia? Tem, sim. Porque eu sei que filhote não pode demora para tomar o primeiro banho, tem toda uma característica, né? Aqui na Bumerlândia, nós só pegamos filhotes depois de todo o esquema vacinal completo. Por questão de saúde, de responsabilidade mesmo. Então a gente sempre orienta os donos que em casa, depois de uma certa idade, quando o veterinário libera, em casa tudo bem, mas o pet shop só depois de todo o esquema vacinal e o animal estando bem, saudável. E ali no manuseio também é bem diferente, assim, normalmente a gente tem um tempo diferenciado, a gente vai com mais calma, é tudo no tempo do animal, porque precisa ser bem feito, mas tem que ser no tempo dele, para não ficar nada invasivo, nada agressivo e ele começar a se acostumar, porque leva um tempo, né? Quais são os erros mais comuns que os donos de pet cometem? Normalmente, o tratamento em casa é muito difícil. Embora todo mundo acha que é fácil dar um banho, mas assim,
Às vezes o animal não fica completamente seco. Parece que sim, mas a gente que conhece um pouco melhor vê que por baixo, às vezes o animal não está muito bem seco ou não foi muito bem enxaguado. E aí, assim, algumas coisas acabam atrapalhando na saúde do animal. E aí, às vezes, assim, um errinho que você comete em casa, às vezes é crucial e depois, mesmo voltando para a rotina do pet shop, acaba atrapalhando e às vezes o animal fica adoecido por algum tempo. Então, a secagem é fundamental, né? Muita secagem, o enxágue, o autocuidado com o olhinho, o ouvido. Tem todo um preparo para o banho ser completo e bem feito. Tem alguns pets que você aconselha não fazer a tosa? Como que é? Porque a gente pensa assim, a maioria das pessoas. No frio eu vou deixar ele com o pelo comprido para ele ficar quentinho. E no calor eu vou tirar todos os pelos do meu cão. Isso não é certo, né, Paty? É um pouco de mito. Na verdade, assim, a pelagem do animal já funciona como um protetor térmico. O animal de pelo longo, ele já foi preparado para aquilo. Então, assim, o animal ele faz 2 trocas de pelo no ano, que seria outono e primavera, já para se preparar para o ambiente. Então, assim, o animal que está acostumado com pelagem longa, não é que no calor ele vai sentir mais calor. A pelagem dele já é trocada, ele vai para um pelo mais fino para poder suportar esse calor. Claro, os animais também diferenciam igual a gente. Tem uns que sentem mais calor, tem uns que sentem menos. Tem animal que eu atendo que não pode ficar com pelo longo porque dá alergia. Então, assim, tem algumas peculiaridades, mas normalmente não é necessário. O animal já é preparado, a raça dele já está bem adequada para o que ele vive na rotina. Os fios, os pelos chegam até a proteger, né, Paty? Isso. No inverno eles funcionam como um protetor térmico e no verão também, porque o calor acaba demorando mais para chegar na pele também, então eles sentem um pouco menos. Paty, é muito raro a gente ver gato tomar banho, né? Mas gato também toma banho, né? Toma, com bem menos frequência, mas sim, alguns... A questão do gato é que ele precisa ser acostumado desde filhote. Não dá para pegar um gato adulto e dificilmente ele vai aceitar. Então, assim, é muito estressante para ele, tem risco, e tem risco para quem dá o banho também. Então, o gato, assim, eles tomam banho sim, às vezes alguns até precisam porque não conseguem fazer a higiene sozinho, mas são mais raros do que cachorro no geral. A gente está numa estação, Paty, de inverno, né? E aí fica aquele medo. Eu não vou mandar o meu pet pro banho porque ele vai passar frio, tá muito gelada a água. Explica pra gente que não é nada disso. Não é mesmo. Podem todo mundo ficar tranquilo. O banho do animal é sempre muito bem feito, com a água morninha adequada, não pode ser nem muito quente nem fria. O ambiente é todo fechado. Na verdade, assim, o risco maior é até quando sai de dentro do banho e tosa, porque lá ele tá aquecido, né? Então, quando sai, precisa ter esse cuidado para não deixar uma corrente de vento, ficar muito exposto. Mas fora isso, lá dentro do banho é tudo muito tranquilo, muito preparado já para a estação. Tem algumas dúvidas que pediram para eu te perguntar em relação a doenças no pet. Isso pode acontecer, né? Sim, existe. Por isso é muito importante a vacinação completa do animal. No meu caso ali, eu tenho uma ficha anamnese que eu faço de todos os cachorros o primeiro banho. E lá eu sempre pergunto, a vacinação está em dia, o animal tem algum problema, toma algum medicamento, exatamente por isso. A gente toma todos os cuidados para tentar ser o mais seguro possível para todos os tipos de animais. Então, assim, é muito importante a vacinação, é muito importante a alimentação. O animal hoje, tá com diarreia, não tá legal, não levar pro pet, porque a gente, às vezes acaba contaminando outros animais. Questão de parasitas também, então, assim... a gente tenta ser o mais seguro possível, mas isso também depende muito da colaboração do dono, porque a nossa parte é só lá o que a gente sabe do que o dono passa pra gente, né? Mas assim, todo o restante é o dono quem faz em casa, então essa conexão tem que ser muito bem feita, assim, muito, muito sincera para poder dar certo e ser saudável pro animal. Eu acho muito válido, Paty, quando você tem confiança num profissional e você leva sempre nesse profissional. Porque você sempre está analisando, se aparece alguma coisa diferente, você avisa, né? Você fala, olha, tem uma manchinha ali que não tinha. Então, essa frequência dessa fidelidade é importante, né? Muito, porque assim, a gente leva um tempo para se acostumar com o animal e o animal também com a gente. Então tem a questão, além de ter a confiança do animal na gente, que ele deixa a gente fazer o trabalho melhor, um trabalho completo, é essa questão também do que assim,
eu principalmente trabalho assim, qualquer coisinha que eu vejo diferente, eu tiro foto, eu mando áudio, eu explico pro dono, exatamente porque às vezes em casa é mais difícil ver, principalmente um animal peludo, tipo o Shandong. É complicado, você não consegue enxergar bem por dentro da pele dele, então é isso quem faz na verdade é no banho e tosa, né? E aí assim, a gente vê, mas a gente não trata, né? Então aí nesse caso é muito importante essa conexão, porque aí tudo que eu vejo diferente eu passo pro dono poder levar ao veterinário, fazer o que precisa ser feito certinho, pro animal se manter saudável. E aí quando na verdade esse fluxo é muito grande de lugar, às vezes a gente acaba não conseguindo ter esse acompanhamento, porque às vezes é uma coisa que não é nada, já é do animal, mas eu não sei se é ou não, aí às vezes leva em outro lugar, a pessoa também não sabe como foi feito, então tem toda essa questão também. Existem alguns casos que você fala, olha, infelizmente eu não vou poder te atender? Existe. Em alguns casos a gente precisa sim recusar cliente, assim, por questão de saúde do animal, por toda essa questão, assim, saúde nossa. Alguns animais que são agressivos, eu tenho até, assim, uns animais que precisam de um tratamento diferenciado e a gente vai trabalhando nisso. Mas foi como eu falei, é tudo uma questão de confiança do animal com a gente e a gente com o animal. Se não dá pra chegar e fazer de primeira vez, tudo. Então, assim, é tudo no tempo do animal. Tem que ser feito, mas tem que ser feito de forma que não agrida o animal, que não ofenda, né? E então, assim, em alguns casos a gente precisa, assim, interromper esse atendimento, não tem jeito. Porque você não pode assumir também um risco, né? Exatamente, assim, a gente já trabalha com produtos cortantes, enfim, então a gente tenta tomar o máximo de cuidado possível, mas infelizmente em alguns casos acontecem, né? E por esse risco mesmo, às vezes em alguns casos a gente tem que cortar o atendimento, não tem jeito. E uma curiosidade, você pega amor pelos cãezinhos e na hora de ir embora tem aquele apego? Conta pra gente. Muito, muito, assim, a princípio quando eu comecei a trabalhar com isso, foi por esse sentido, pensei, né, animal de cliente é diferente, mas não é. Então, assim, toda vez que eu perco um cliente que é fidelidade, um cliente que é comigo há muitos anos, eu sofro como se fosse meu, é complicadíssimo. A rotina da gente com o animal, né, e o animal também se apega muito na gente, assim. O banho, nem todo animal gosta do banho, mas tem animal que vem super contente quando a gente vai buscar, já fica esperando no portão. Então, assim, já conhece a gente, já tem essa rotina, sabe, do tratamento. Então, quando a gente perde algum cliente, é complicado. A gente sente como se fosse nosso, de fato. Paty, eu quero agradecer muito você ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente explicando a importância do banho para os nossos melhores amigos, né, que são os pets, né? Mas eu quero que você fique aqui, porque no próximo bloco a gente vai receber a Ieda Menani, que ela é adestradora e ela faz um trabalho lindo e eu quero que você esteja junto aqui pra gente conversar. Legal, eu que agradeço a oportunidade. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. E agora vamos falar de comportamento e amor terapêutico. Ela é adestradora, especialista em serviços assistidos por animais, ajudando pessoas em processos terapêuticos com a ajuda de cães treinados com muito afeto. Com vocês, a querida Ieda Menani. Ieda, que bom ter você aqui no camarim pra gente falar desse trabalho lindo que você faz. Eu que agradeço a oportunidade e vamos bater um papo bem legal hoje. Ieda, como o adestramento pode ajudar no tratamento terapêutico das crianças? Certo. Quando a gente vai falar de adestramento, né, para trabalho terapêutico, a gente precisa definir bem o que a gente vai querer com essa conexão do cão e o atendido, certo? Então, existem vários tipos de adestramento, né? Para cães de companhia, que é o adestramento básico, por exemplo, né? O adestramento para cães de apoio é um outro tipo de adestramento. E na minha especialização, né, de serviço assistido para animais, o adestramento então ele é específico para isso. Então eu vou adestrar o cão para ele poder entrar em atendimento com essa criança ou com esse adolescente e o foco é estimular essa criança no seu desenvolvimento motor, social, linguístico. E o cachorro ele vai estar preparado para esse tipo de contato, inclusive o contato físico. E é qualquer raça ou tem uma raça específica que tem que ser feito esse trabalho de adestramento? Na verdade, existe um teste de personalidade e temperamento do cão, que ele já é feito na própria ninhada. Ele tá bem pequenininho ainda, filhotinho, tá amamentando. A gente que tem essa especialidade vai lá, faz esse teste, né? O cachorro ele não pode ser
nem reativo e nem muito medroso. Ele tem que estar no meio dessas duas definições. E aí a gente começa os estímulos assim que leva para casa, porque ele tem que ficar com a gente, né? Nós vamos colocar estímulos do dia a dia. E a gente fala que não existe uma raça específica, porque pode ser que esse cachorro ele vai ter esse perfil, né, para o cão de serviço assistido. Mas existem algumas raças, né, que tem mais essa facilidade de contato, né? O cachorro ele precisa gostar de contato, né, e ter facilidade para obediência, para pegar os comandos. Então, por exemplo, a gente conhece muito o labrador, né, que é uma raça muito usada para esse fim, né? O Golden, o Bernese, né? Também a gente está vendo bastante ultimamente o Border Collie. Então depende muito mesmo mais da personalidade e temperamento do cão do que da raça em si. Pátio, você que lidar com os animais, né? Tem muito a ver, né? Porque esses cachorros eles são muito dóceis, né? Sim. Sim. Dos que nós atendemos lá de porte grande, de todos que ela falou assim, são realmente os cachorros mais... a gente fala os fofinhos, né? Eles são mais carinhosos, aceitam mais contato. Ali com a gente também no dia a dia do banho e tosa também são as raças mais fofas. Da raça mesmo, né? Já é da ancestralidade da própria raça. Ele é assim, tanto que se o cachorro ele foge desse perfil, né? Um labrador agressivo, ou o golden, ou o border collie que é muito barulhento e muito agressivo, também a gente já fala que tem alguma coisa de errado na própria genética do cachorro, né? Uma cruz errada, por exemplo, da raça. Então precisa ser, o cão ele precisa ter esse perfil mesmo, tanto de acompanhar a própria raça, né? Quanto o temperamento dele já ser assim, dócil, tranquilo e gostar do contato. E é para todo o tratamento terapêutico que você usa ou é específico? Dentro do serviço assistido, nós temos 3 modalidades. O tratamento assistido por animais, que aí a gente vai englobar a área da saúde. Fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogos e demais dentro da área da saúde. Depois nós temos a educação assistida por animais, que é a nossa especialidade, que são os atendimentos psicopedagógicos. Então a gente trabalha mais no desenvolvimento pedagógico, né, da criança e do adolescente. E depois tem o programa de apoio assistido por animais, que é o que o pessoal mais vê por aí, que é o voluntariado. São as visitas, né? E a diferença de um para o outro no tratamento e na educação, o profissional ele precisa mensurar resultados. Então a gente está sempre avaliando o resultado da criança, quando ela chega, o processo de atendimento e quando ela sai. E os cães também estão sendo avaliados. A gente precisa estar sempre prestando atenção no comportamento deles, né? No momento do atendimento. Você hoje tem quantos cães que fazem esse trabalho junto com você? Tenho a Frida e a Zoe, né? Que são 2 labradoras. Elas são as que estão ativas mesmo. E agora a gente está com 2 bebezinhos de 5 meses, que são Border Collies, a Nala e o Frederico. Só que eles estão no processo de estímulo, né? O adestramento leva pelo menos 2 anos para eles entrarem no mercado de trabalho, né? Então, para eles estarem de fato preparados, a gente precisa trabalhar bastante nesse período de desenvolvimento do cão, para depois ele começar a trabalhar. Então, a matilha são 4 cachorros, né? Mas atuando só a Frida e a Zoe no momento. E existe caso de cães que você faz o adestramento e na hora da ação não tem como... Existe né? Muito, porque assim, a gente faz simulações, né? A gente tem uma sala de atendimento, a gente tem os brinquedos, né? Tem tudo aquilo que a gente precisa usar com a criança, né? Então a gente tem as simulações, o cachorro ele tá lidando muito bem, mas pode ser que naquele dia, ou a criança que tá desregulada no momento, tá mais agitada, pode ser que aquele período, né, possa também estressar o cão. Porém, o cão ele não pode demonstrar esse estresse. Então, se ele no atendimento ele teve essa reação com o que está acontecendo, o que a gente tem que fazer? A gente volta alguns passos para trás no treinamento, deixa um tempo ele sem o atendimento, porque a gente precisa saber o que foi que aconteceu, qual foi o gatilho para o cachorro ter estressado, né? A gente sabe mais ou menos o que foi, mas a gente precisa dessensibilizar o cão e depois testar novamente. Por isso que a gente precisa sempre ter mais do que 1 ou 2 cães preparados, porque pode ser que isso aconteça. Ou pode ser que o cachorro aquele dia
tá doentinho, não acordou bem. Então a gente precisa ter cães preparados, porque se aquele não pode atender, vai o próximo. A criança não fica sem atendimento, mas o cachorro a gente pode, vendo como ele tá no dia, e colocar, hoje, por exemplo, vai a Frida. A Frida não tá bem, então a gente coloca a Zoe e assim por diante. Paty, que trabalho bonito, né, Odaída, né? Muito interessante, muito necessário, na verdade, né? Porque a gente sabe que o maior amor que existe é dos animais, né? É genuíno. É genuíno, né? E você ter próximo, né, um bichinho desse pra cura, isso é maravilhoso, né? Sim, a gente sabe que a ciência já comprovou, né, os tipos de hormônios que são liberados tanto em nós, seres humanos, e no próprio cão, que é a ocitocina e a endorfina. A ocitocina, por exemplo, é o hormônio que tem no aleitamento materno. Então, isso é liberado na gente e no cão quando nós temos essa conexão, quando a gente tem o toque, o abraço, né? Então, não é só o bonitinho, né? Que hoje em dia as redes sociais a gente vê muito fofinho, muito bonitinho, também né? Cachorro é tudo de bom. Mas a importância deles é científico, né? Então, esse nosso trabalho, ele vem comprovar todas as eficácias e os benefícios que provocam nas crianças, além de hormonal, também de desenvolvimento mesmo, físico, motor, social, e a lista é grande. E desses seus atendimentos, teve algum que te emocionou muito? Um recente que foi eu fico sempre prestando atenção no comportamento da cachorra que tem atendimento. E a Gel, que é minha companheira, ela é a psicopedagoga, então o foco dela é o plano de aula, a aplicação mesmo do atendimento, né? E enquanto a gente estava num trabalho em grupo com as crianças, acho que tinha no máximo uns 8 anos, eu acho, esse grupinho, e ela aplicando as atividades, tinha um menininho que ele só ficava olhando, né? Só que o olhar dele brilhava, mas medo, receio, a gente não sabe, né, qual que foi o que aconteceu antes. E aí ele ficava na carteira lá no fundo. Aí eu falava assim, você não quer vir? Porque a gente senta no chão, não tem muito, a gente não é muito engessado, né? A gente senta no chão, a gente brinca mesmo, natural, é super natural. E ele falou que não queria ir pro chão, mas ele ficou lá sentadinho na carteira, um pouquinho longe. Aí eu falei assim pra ele, pula as carteiras, vem aqui, fica assim, como se fosse pertinho de mim. Aí ele pulou, rapidinho ele pulou. Esperei mais um pouquinho. Aí eu falei assim, você não precisa chegar perto delas, mas você pode sentar no chão aonde você tá. Aí ele sentou. Aí depois a gente só trocou olhares, eu e esse menino. Aí eu bati no chão, tipo assim, chamando ele, né? Ele veio na hora. Ele foi tão grande que ele veio perto de mim. Ele foi perto da cachorra, se não me engano, eu tava perto da Frida. Ele foi perto da Frida. Aí eu falei assim, você quer passar a mão nela, no pelinho? Aí ele começou a passar. No final do atendimento, ele já estava abraçando a Frida. Então, assim, a gente às vezes fica sem explicar o que acontece, porque você repetiu bastante, né, Paty? A gente precisa fazer as coisas no tempo do cachorro. E o nosso trabalho, a gente tem o tempo do cão e da... Então, por isso que nós trabalhamos em dupla, porque a gente precisa ter esse olhar bem minucioso para pegar os pequenos detalhes e não forçar. Porque o que eu mais tenho aprendido mesmo nesse trabalho é que a gente tem um tempo limite. A gente tem limite, o cão tem um limite, a criança atendida tem um limite e a gente precisa estar alerta para saber, daqui para frente não vai rolar mais, nem com a criança e nem com o cachorro. Isso é um problema? Claro que não, só acabou por aqui, né? Então, esse fato que aconteceu recentemente dele ir aos pouquinhos, mudando de lugar e no final ele já estava querendo abraçar, isso pra mim não tem explicação, não tem uma palavra que define o que quando acontece isso. É que tem que acontecer isso, né? Na verdade, tudo isso é para com que isso aconteça, né? Sim, essa proximidade, né? Sim, só que assim, nós também já estamos preparados para que não aconteça. Entendi. Porque como são crianças atípicas, cada uma vai ter seu limite, né? Muitas crianças autistas, por exemplo, elas têm hipersensibilidades, então ao toque, né? Ao toque do macio, ao toque do mais áspero. Então a gente precisa entender qual que é a limitação dessa criança, né? O pelo da Frida tem uma espessura, o da Zoe tem outro, o da Nala tem outro. Isso a tudo gente trabalha o influencia. sensorial, influencia
E além do físico, né, do porte físico do cachorro, geralmente as crianças têm vontade, mas já se retraem por conta ou do medo, alguma coisa assim, mas a gente precisa respeitar o tempo. Então, nós como os profissionais, né, tanto na psicopedagogia quanto no adestramento, nós já estamos preparadas para o sim e para o não, né? A criança quer ou não quer chegar perto, quer ou não quer tocar. Geralmente no final da sessão já tá ali brincando, né? Não tem quem não se Mas rende. até chegar ali, não é pegar a mão da criança e passa a mão, não é nada disso. Ela vai despertar esse interesse. E quando ela desperta por si só, ela já quebrou o medo dela ali. Então, num próximo atendimento, ela já não vai ter mais esse receio. Nossa, que maravilha, né? Ah, é fantástico. Meus olhos brilham quando eu falo desse trabalho, porque não tem como, né? A gente não se encantar. A gente rala pra caramba, estuda, a gente faz formações anuais para manter atualizado. Não é uma especialização brasileira, é só internacional. Aqui no Brasil existem poucos mesmo lugares que especializam isso, né? Então, assim, a gente estuda muito, se atualiza muito para poder, né, manter o que pode e o que não pode, mas a hora que a gente chega mesmo no campo de trabalho mesmo, é transformador. Parabéns, viu? Quero agradecer muito vocês terem vindo aqui. Eu tenho um recadinho para dar agora que é de interesse nosso, que é o Campanheiro, que é um projeto do TH+ SBT Interior que vai acontecer. Fica ligadinho. Essa é para quem tem ou gosta de animais de estimação. O Campanheiro do SBT vai estar em Araçatuba dia 29 de junho na Praça João Pessoa. Concurso de pet, feira de adoções de animais, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e várias apresentações. Campanheiro Araçatuba. Realização TH+ SBT Interior. Oferecimento Performa Natural. Alimento Super Prêmio. Cobase Pet Casa e Jardim. E Prefeitura Municipal de Araçatuba. Então é isso, meus amores. Um programa cheio de amor, cuidado e conexão com os nossos companheiros de quatro patas. A gente se vê no próximo Vem pro Camarim. Até lá. Tchau, tchau.